28ª razão por que não guarda o sábado. Assim, o autor de 30 razões por que não guarda o sábado apresenta a 28ª razão. Durante sua vida na Terra, Jesus escolheu o sábado como um dia de trabalho. E ele continua: esta é uma descoberta que muita gente não fez ainda. Há muitíssimos que imaginam Jesus assentado horas seguidas no dia do sábado. Porém, isto não corresponde com a verdade da palavra de Deus. É tão verdade que foi uma destas razões porque ele foi perseguido e até crucificado. E então ele apresenta São João capítulo 5, 16 a 18. O texto lá diz assim: então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo estas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Verso 18. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. O contexto dessa história está exatamente ali em São João, capítulo 5, de 1 a 15. A cura do paralítico junto ao tanque de Betesda. Ali, um homem paralítico por muitos anos, ele deseja ser curado, e Jesus encontra com ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. O homem se levantou, pegou o seu leito ou o seu colchonete, aquilo que ele estava ali deitado durante muito tempo, e andou. Provavelmente o andar aqui se referia a ir para a sua família e para os seus. Os fariseus encontram esse homem carregando ali a sua cama ou o seu colchonete, e aí eles então dizem: por que você está carregando peso no sábado? Está carregando a cama no sábado? E o homem diz: olha, aquele que me curou mandou que eu carregasse, que eu levasse a minha cama. Então, logo depois, Jesus encontrou o homem novamente e disse: filho, cuidado para que você não peque mais. E então o homem disse para os fariseus, para aqueles que estavam a acusar: esse foi o homem que mandou eu levar minha cama, foi ele que me curou. E então eles passam a acusar a Jesus. Para entendermos perfeitamente onde entra todo esse confronto, todas essas acusações, nós precisamos voltar um pouco na história e também voltar ao costume do povo de Israel, porque eles, há um bom tempo, há muito tempo atrás, eles tinham ali a lei de Moisés, ou a lei mosaica, como descrita ali como a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E no Pentateuco, ali no livro de Deuteronômio, capítulo 30, os versos 10 até os versos 19, era muito explícito que eles deviam seguir os mandamentos, adorar a Deus e guardar os seus mandamentos. E um destes era o sábado. O detalhe é que ali, principalmente em Deuteronômio 30, e o verso 19 diz: olha, eu estou te botando a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você escolhendo a bênção, que é guardar os mandamentos de Deus, você terá a vida. E foi assim que, depois que eles saíram do cativeiro de Babilônia, eles entenderam ou acharam, se sentiram como culpados por transgredir a lei de Deus ou transgredir a lei de Moisés. Você consegue compreender isso perfeitamente quando lê o livro de Ageu e o livro de Malaquias. Estes livros, eles apresentam basicamente o pensamento do israelita quando ele estava vindo do exílio de Babilônia. E eles já tinham sofrido com a escravidão dos assírios e depois com a escravidão dos babilônicos. E ali eles então instituíram uma base de leis, muito pelo medo que sentiam de ser atacado novamente, de ser novamente exilado. Eles fizeram uma base muito forte de leis, o que nós conhecemos hoje como Talmud. Talmud é uma base de leis, uma base de regras que estão agora ainda ou sobreposto à Torá. É no Talmud, por exemplo, que nós encontramos algumas regras como a jornada de um sábado,
Jornada de um sábado, o indivíduo devia caminhar no máximo 800 metros. Você não podia chegar a 1 quilômetro de caminhada, entende? Ali, no sábado, não podia ir mais do que isso. É também ali que tem a avaliação do peso. Quanto você pode levantar naquele dia de peso, e o homem estava levantando a sua cama, o que excedia e muito o peso que estava estabelecido para ele levantar no dia do sábado. Assim, nesse contexto aqui, é claro que o Senhor Jesus queria apresentar todas essas leis como torcidas e trazidas como um grande peso aos judeus. É assim que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, é apresentado ali como grande peso ao povo de Israel, ao povo judeu. É nesse contexto que Jesus apresenta, São Mateus capítulo 5, versos 16 e 17, ele veio cumprir toda a lei, mas ele veio dar o real sentido de todo o cumprimento da lei. Portanto, aqui, descrever como o Senhor fazendo um trabalho secular, não existe nenhuma base. Eu até cheguei a imaginar aqui que teria alguma base bíblica para o autor dizer que o Senhor descreve esse dia como trabalho. Mas veja o tipo de trabalho que é apresentado aqui. Foi no sábado que Jesus fez as seguintes obras, segundo as Escrituras. Primeiro, a libertação de demônio, Lucas 4. Segundo, a cura da sogra de Pedro, Lucas 4. Terceiro, a cura do homem de uma mão ressequida, Lucas 6. Quarto, a cura da mulher paralítica, Lucas 13. Quinto, a cura de um hidrópico, Lucas 14. Sexto, a cura de um paralítico de Betesda, que é o que nós estávamos comentando, São João 5. Sétimo, a cura de um cego de nascença, São João 9. E oitavo, a pregação de espírito em prisões. Bem, até aqui não se vê nenhuma atividade secular, ou seja, nenhuma atividade para ganhar pão. E veja, quando se diz que o sábado é um dia que não se deve trabalhar, mas, volto a dizer, não é para trabalhar como o trabalho descrito em Gênesis 3, do suor do teu rosto comerás o pão. Ou seja, o trabalho que traz ali a manutenção, o sustento diário. Por exemplo, Jesus, ele tinha uma profissão. A profissão dele era de carpinteiro. Para que houvesse aqui uma definição de trabalho para Jesus, ele precisaria estar apresentando, por exemplo, uma mesa à sogra de Pedro, ele poderia estar entregando uma cadeira a uma autoridade judaica, ele devia estar fazendo alguma coisa, ou vendendo, entregando, ou mesmo fazendo. Sabe, durante todo o evangelho de Jesus e seus discípulos, eles em muitos momentos são encontrados à beira da praia pescando. Em nenhum desses momentos acontece no sábado. Jesus nunca saiu para pescar no sábado. E isto faz com que eu não tenha nenhuma autorização para sair no sábado para pescar ou para fazer qualquer uma das minhas atividades secular, nem pescar, nem plantar e qualquer outra atividade secular. Pelo contrário, as atividades desenvolvidas por Jesus eram atividades essenciais e que podem ser e são lícitas para ser feito o sábado, que é curar, né? Está diretamente relacionado ao auxílio ao meu semelhante. Pregar, como ele apresenta lá em Lucas, e também, né, adorar. Então eu tenho no sábado muito trabalho para fazer. Como ele diz aqui, muitas pessoas imaginam que Jesus estava sentado durante o sábado, dormindo. Não. Esse não é o nosso. Nós não devemos, no sábado, ficar em casa o tempo todo deitado, ou dormindo. Não, nós temos muita atividade para fazer. Nós temos adoração para participar, nós temos algumas atividades a fazer com o nosso semelhante e assim está diretamente trabalhando no sentido de
prover, né? Prover a salvação em Cristo Jesus. Ele conclui dizendo que Jesus fez questão de trabalhar muito no sábado para ensinar a aliança da graça aos judeus. Ele fez isso se contrapondo ao legalismo. Tá, esse trabalho aqui é um trabalho que ele vai existir sempre no sábado. O trabalho de auxiliar as pessoas, o trabalho de curar as pessoas, o trabalho de fazer o bem ao próximo. Isto é lícito, sim, foi feito, está sendo feito e deve ser feito continuamente. Não é desse tipo de trabalho que o mandamento se refere. O mandamento se refere ao tipo de trabalho apresentado lá no Éden, como o trabalho que leva o pão para a tua casa, tá? Se você é pedreiro, trabalho de pedreiro. Se você é pescador, trabalho de pescador. Se você é lavrador, trabalho de roça. Se você é um administrador, trabalho de administração e assim sucessivamente. Esse tipo de trabalho, sim, ele deve cessar, porque é o seu trabalho do dia a dia, é o seu ganha-pão. Mas esses trabalhos voluntários, né, em benefício do semelhante, e principalmente o trabalho sobre a cura das pessoas, é muito bem-vindo e deve ser exercido no sábado. Assim eu pratico, porque assim julgo que deste mesmo trabalho que o Senhor fez, eu posso fazer, não na escala que ele fez, claro, mas eu posso muito bem contribuir com o meu semelhante durante algumas horas durante o dia do sábado. E principalmente tirar para louvar o nosso Deus. Estando entre irmãos.